Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez com o programa Consensos. Nesta noite, nós vamos conversar um pouco sobre a questão da possessão demoníaca. Será que a possessão demoníaca é um fato verdadeiro, um fato atual, concreto, ou é uma ficção? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Nós vamos conversar com os nossos queridos pastor Arthur Eduardo, que está conosco nesta noite, e o bispo Robson Cavalcante, que mais uma vez vem abrilhantar o programa Consenso. Você pode enviar seu e-mail, está aí na sua tela, consensos@redestação.com.br. Você dá a sua opinião, faz sua crítica, a sua sugestão e nos ajuda a construir o programa Consensos desta noite, tá certo? Vamos assistir essas imagens que mostram um pouco da realidade, da compreensão das igrejas evangélicas brasileiras, ou pelo menos de algumas delas, sobre a questão da possessão demoníaca. Daqui a pouco a gente volta. Alegria tê-lo conosco aqui. A possessão demoníaca existe e é contemporânea? Boa noite. Boa noite. Eu creio que, em primeiro lugar, temos que afirmar a existência de Satanás. Ou seja, a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. E a igreja cristã, nos seus três ramos históricos, romano, ortodoxo e protestante, em todos os seus textos, os grandes autores da igreja, isso não foi contestado. Quer dizer, a posição de que Satanás não existe é defendida pelos liberais. Isso dentro de uma corrente fruto do iluminismo, do racionalismo. Alguém disse que esse é o maior milagre que Satanás realizou na história, convencer as pessoas que ele não existe, que ele pode trabalhar à vontade. E depois vem o surgimento de uma visão dispensacionalista, que Satanás teria atuado e depois tirou licença-prêmio e está fora de combate. Nós cremos que ele está solto na buraqueira, não tira férias, licença-prêmio, não dorme, e ele faz três tipos de atuação. Primeiro, ele faz tentação, e até Jesus foi tentado. Ou seja, o ministério da tentação é um ministério universal, inclusive atinge os cristãos. O segundo ministério de Satanás é a indução. A indução é mais do que a tentação. É uma consultoria, uma assessoria técnica, uma mãozinha, é um empurrão. Então o indivíduo já tem a sua personalidade parcialmente anulada e é conduzido pela mão de Satanás. E enquanto isso aqui, a tentação, todos os cristãos estão sujeitos, a indução, ela não somente o não cristão, mas o cristão que está frágil na fé, frágil na comunhão, ele pode ser induzido. Agora, a possessão, que seria a perda da consciência e o total controle do ser por Satanás, é a terceira ação dele, e aí eu não creio que os cristãos possam ser alvo dessa possessão, porque o Espírito Santo e Satanás não podem ocupar o mesmo templo que é o nosso corpo, de modo que a possessão, ela existe para aquele que não confessa Jesus como Salvador. A tentação para todos, a indução para os
crentes carnais ou os fracos na fé. Na indução, bispo, só para deixar isso muito claro para o nosso telespectador. Na indução, o que acontece exatamente? Então, o crente está fragilizado, está frio e fraco na fé, e ele ele é objeto dessa ação de Satanás. O que acontece na prática? Então, tanto para o descrente como para o crente que está frágil na fé, a indução é uma tentação que você consentiu um segundo momento. E aí você tem a sua personalidade, em parte dirigida pelo próprio Satanás para cometer algo maléfico, algo pecaminoso. Objetivo, bispo Robson, quando o diabo se incorpora em um ser humano, em um animal, qual é o grande propósito dele? Porque, em tese, quem não é crente, quem não é servo de Deus, em tese, de alguma forma, já é seu seguidor. O que ele quer quando ele faz isso? Eu nunca perguntei a ele realmente. Na verdade, veja bem, pastor, ele já é o príncipe desse mundo. Exato. Embora um príncipe derrotado pelo Rei dos Reis. E aqueles que o seguem já estão como cidadão desse principado. Mas eu creio que ele tem, como você tem uma relação mística da igreja triunfante com a igreja militante, você tem uma relação mística também dos perdidos militantes com os perdidos triunfantes. E, de certa forma, é uma demonstração de força. Se o Espírito Santo demonstra o seu poder através dos carismas, Satanás, no anticarisma, demonstra também o seu poder, a sua presença de forma dramática para tentar afirmar esse poder. Muito bem, de volta com o Consenso nesta noite. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, eu quero dizer que é uma alegria muito grande, nós que temos andado aí pela cidade do Recife e região, e temos deparado com telespectadores. Inclusive, eu comentava com o bispo Robson as passões, pastor Arthur, engraçadíssimas, né? Estava no shopping com minha esposa e de repente alguém procurou um casal elogiando o programa e falando, olha, por causa do consenso eu não tenho mais preconceito com padre. E eu tomei um susto, né? E falei, que coisa boa e tal, mas por que exatamente? Porque tem um padre lá no programa que você tem levado, que é um poço de sapiência, um homem íntegro e parece um protestante. O povo está lhe confundindo com padre, viu, bispo? Pois é, a aparência se engana, que vê cara não vê coração, não é? Um padre com 3 filhos. Com 2 filhos, 3 netos, 3 sua esposa. Na verdade, nós somos uma igreja evangélica que usa símbolos, e a igreja romana não é proprietária desses símbolos. Se chegar em alguns países, as igrejas pentecostais, batistas, presbiterianas usarão vestes especiais e símbolos especiais, de modo que eu sou de uma igreja reformada, não sou padre, eu sou bispo de uma igreja que é a igreja anglicana, muito antiga. Muito bem, esse é o nosso bispo Robson Cavalcante, né? Proeminente, faz parte do meio evangélico, e nós louvamos a Deus por isso, né, Arthur? Exatamente, graças a Deus, e é uma honra, né, estar aqui conversando com o bispo. O reverendo Baili, o bispo Robson Cavalcante é uma estrela de primeira grandeza. Bondade do orador.